e depois eu subo para o YouTube. Então, boa noite. Vamos começar com essa nova proposta, que é a jornada para um novo despertar. O que é isso? O que é esse novo despertar? É um novo ser. As pessoas estão passando por um processo tanto quanto desconfortável, e eu estou recebendo muitas pessoas com questões de estresse, ansiedade, depressão, com a energia totalmente desequilibrada em função de tudo que está acontecendo. E eu organizei aqui um material para que as pessoas de verdade consigam, de uma certa forma, sozinhas, se reorganizar e harmonizar a sua existência, né? A sua energia, para que consiga se melhorar. Então, hoje a ideia é estar falando um pouco sobre como funciona todo o nosso, vamos dizer assim, o nosso cérebro, a nossa mente, e o que o coração e o intestino têm a ver com isso, porque eles também fazem parte, por incrível que pareça, do nosso sistema nervoso, né? De como tudo isso no nosso corpo está interligado. E quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Arruda, sou terapeuta de saúde integrativa sistêmica quântica, e o meu objetivo com as pessoas é ajudar a se autorresgatar através do autoconhecimento e despertar a sua autoestima e o amor próprio, tornando-se um ser integral. Essa é a minha proposta de trabalho. E hoje, no dia de hoje, a ideia, como eu disse, é falar um pouco sobre mente consciente e inconsciente, cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, intestino, coração, e o que tudo isso tem a ver com estresse, ansiedade e depressão. Então, de que forma podemos nos entender e melhorar as nossas vidas, compreendendo todo esse conjunto. As nossas mentes, como que elas funcionam? Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, ela representa o quê? Tudo aquilo que nós pensamos conscientemente, aquilo que eu consigo visualizar. Então, quais são os meus objetivos de vida? Que tipo de análises eu faço no meu dia a dia? Reflexões, pensamentos, as minhas vontades, aquilo que eu consigo construir no meu dia a dia, raciocinando, né? Essa seria a mente consciente. E essa mente, dentro de tudo que nós temos, ela é muito pequena. Ela equivale hoje a em torno de 8% do nosso desenvolvimento. Agora, qual é a maior parte da nossa mente? É o inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que nós trazemos de memória e fica guardado, armazenado, e o que faz muito do nosso dia a dia, muitas vezes, ficar travado. E é exatamente por isso que muitas pessoas hoje estão nesse processo de estresse, de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque muitas das emoções, muito dos traumas, dos medos, dos desejos, compulsões, crenças limitantes, memórias que estão guardadas, isso tudo fica guardado no inconsciente de forma que ele quer nos proteger e não quer deixar com que você saiba aquilo que está lá guardado. E aí, assim, se eu não consigo limpar essa mente inconsciente, trazer para o meu consciente todos os meus medos, todos os meus traumas,
todos os meus desejos que estão lá guardadinhos, escondidos, as crenças limitantes que nós trazemos de todos os nossos antepassados. Está tudo enraizado nesse inconsciente. E se eu não consigo trazer todas essas informações para o meu consciente, para que eu saiba o porquê que isso está acontecendo na minha vida, a minha vida começa a travar, né? Então, por que eu tenho medo de uma determinada situação? Por que eu tenho trauma de uma determinada situação? Muitas pessoas, por exemplo, têm medo de nadar, medo de água, medo de piscina. Por quê? Onde, em que momento da sua vida isso aconteceu, né? Isso ficou lá, tá lá guardadinho, seu inconsciente está guardando isso para que não venha à tona e você não, entre aspas, se machuca, porque na realidade o que ele quer é guardar tudo isso para te proteger. E isso realmente é uma situação natural. E o que nós temos que aprender a fazer? A buscar essas informações no nosso inconsciente. Situações que nós tivemos que foram traumáticas na nossa vida e que hoje estão travando a nossa vida de alguma forma, né? Então, todas as vezes que nós falamos de estresse, por que está acontecendo o estresse nas pessoas? Porque elas não estão conseguindo organizar essas situações no dia a dia dela. A dificuldade que elas têm de viver a vida com mais leveza, principalmente a forma na qual as pessoas estão vivendo hoje, com medo. As pessoas estão com medo de pegar a doença. Por que o medo de pegar a doença? Então, esse medo, se você não conseguir trabalhar ele e descobrir o porquê desse medo, você vai acabar pegando essa doença, né? Porque o medo, ele vai estar vibrando na mesma frequência que o vírus, que as doenças. Então, as pessoas só ficam doentes porque elas começam a vibrar em baixa frequência. E é a frequência do medo, é a frequência do trauma, é a frequência da desestabilização emocional. Então, quando você entra nesse processo, a frequência começa a cair. A hora que a frequência começa a baixar no seu organismo, muito provavelmente vai desenvolver aí uma doença. Pode ser física, pode ser emocional, vai depender do tipo de situação que você está vivendo. Então, quem está entrando nesse processo de estresse, de ansiedade e depressão hoje? As pessoas que não estão sabendo lidar com essa nova situação, elas não conseguem começar a realizar um autoconhecimento. E hoje está sendo necessário isso. As pessoas estão desesperadas porque estão dentro de casa. Nós estamos vivendo uma situação totalmente diferente do que nós vivemos, né? As pessoas que são até mais velhas do que eu, do que nós, nunca ninguém viveu essa situação. Então, isso está sim mexendo com o emocional das pessoas que não conseguem ter um equilíbrio. Ela só sabe viver daquela forma, ela não sabe se modificar, ela não sabe se transformar para levar tudo isso, né? Esse novo conhecimento que nós estamos tendo de mundo, que é você com você mesmo, é você com a sua família dentro da sua casa, aprender a lidar com as pessoas, aprender a entender as pessoas, saber que a pessoa, se ela está te incomodando, porque isso está dentro de você, então você precisa saber que se o outro te incomoda,
é porque esse incômodo está aqui dentro. Então você tem que aprender a trabalhar isso e buscar isso. Por que aquela pessoa está me incomodando? Por que ela está me irritando? E aí você descobrindo o porquê que ela está te irritando, ou porquê que ela está desestabilizada, aí você consegue começar a se autoconhecer. Então, assim, se você ficou triste com alguém, porque alguém brigou com você, você ficou irritado com uma outra pessoa, isso tudo está dentro de você. Tudo que acontece daqui para fora não é seu. Então, assim, e as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? E isso é autoconhecimento, porque as pessoas também têm medo de se conhecer. Essa é uma outra questão. E você só vai conseguir ter uma vida estável, com uma energia mais equilibrada, com uma energia mais boa, se você começar a se autoconhecer. Saber quem é você. E se perguntando, quem sou eu? Né? E buscar informações. Por que eu estou com medo de tal situação? Por que eu não consigo eliminar peso? Né? Eu não consigo, faço de tudo, mas eu estou sempre com absorção de líquido, eu estou como pouco, mas não consigo emagrecer. Por que isso tudo está desestabilizado no seu corpo? É buscar essas informações. Né? Por que eu estou irritado comigo mesmo? Ou por que eu estou irritado com o outro? O que isso, de uma certa forma, me desestabiliza? Por quê? Então, assim, toda a questão relacionada com peso é porque você absorve as coisas dos outros e não consegue eliminar, não consegue deixar com que o outro viva a vida dele. As pessoas têm uma dificuldade, aliás, nós somos criados dessa forma, né? Não é nem que as pessoas têm dificuldade, nós somos criados dessa forma. De que a gente tem que estar sempre preocupado com o outro. Ninguém tem que estar preocupado com o outro, você tem que estar preocupado com você. Porque se você não estiver bem com você, você nunca vai conseguir estar bem com ninguém. A primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a estar bem conosco. Porque a partir do momento que eu estou bem comigo, o resto vai ficar bem. Se não ficar, vai se afastar de você naturalmente, porque a sua energia não vai bater com a energia daquela pessoa mais. E tá tudo bem, está tudo bem, a gente tem que aprender isso, né? A gente tem que aprender que tudo muda de dentro para fora. Eu vou falar uma coisa para vocês que é assim, no meu autoconhecimento, que eu estou num processo exatamente de autoconhecimento para que eu me cure, eu seja uma pessoa melhor, primeiro comigo, depois com o outro. Eu descobri, muitas pessoas não sabem, mas eu tenho vitiligo há quase 27 anos. E eu descobri a origem disso, eu descobri o start, eu descobri quando isso veio à tona. E a hora que eu descobri isso, ele se curou. E é assim que nós fazemos. É descobrir qual é a origem disso. O porquê que isso aconteceu. Por que você está doente. Né? Essa semana eu descobri que eu tive uma boa fase da minha vida aí. Tendinite, artrite, bursite, um monte de it. Eu descobri qual é o start disso. E eu não tenho mais, porque hoje eu faço um tipo de atividade física que se eu ainda tivesse essas questões no meu corpo, eu não faria, né? Então, é o aprender a nos buscar o autoconhecimento.
sou eu? Quem sou eu? Por que que eu estou com isso? Por que que aquela pessoa me irrita? A hora que você descobrir por que que ela te irrita, é porque está dentro de você o porquê que ela te irrita. Você é que está sentindo a irritação. Não existe, de jeito nenhum, falar que o meu problema é o problema do outro. O seu problema é seu problema. O outro pode, se ele está te incomodando, pode buscar dentro de você. Por que que ele está me incomodando? Porque está lá dentro. Então busca, porque você vai conseguir resolver o seu problema. E é por isso que as pessoas estão ficando estressadas, ansiosas, depressivas, né? Tem essa questão, e aí um pouquinho mais para frente eu vou falar o que isso também está relacionado com o nosso físico, né? De que forma também acaba virando aí tudo uma bola de neve e a pessoa entra ali nessa bola e não consegue mais sair. Então tem essa questão emocional, que nós somos criados desta forma, né? Desde pequeno a gente ouve, a gente guarda tudo de melhor para a visita. Ninguém tem que guardar nada de melhor para a visita. O melhor é para você. Aí, lógico, você vai acolher a sua visita? Vai, a gente vai acolher a nossa visita. Mas é sempre partindo de você para o outro e nunca o inverso como nós fazemos. Ninguém é integralmente amado se nós não nos amamos, se nós não nos colocamos em primeiro lugar para o outro. Nós aprendemos a fazer sempre o inverso. Vou amar incondicionalmente aquela pessoa e eu não me amo incondicionalmente. E é exatamente esse o nosso erro. Primeiro eu me amo incondicionalmente. E o outro depois é consequência, acaba sendo natural. Se você não, de alguma forma, vai acontecer alguma coisa que as pessoas vão começar a se distanciar de você, ok, porque pode ter certeza que vai chegar gente muito melhor com a sua energia, porque a sua energia vai estar melhor. Você vai estar bem consigo mesmo. Você não precisa ficar provando nada para ninguém, você não precisa provar nada para o outro. Você tem que ser melhor sempre consigo. E isso é o mais importante. E é por isso que hoje as pessoas estão ficando mais doentes do que antes, porque elas não estão conseguindo viver num quadrado que é dentro de casa com a sua família. Por quê? Porque ela nem ela se ama. Como que ela vai amar o outro se ela não gosta dela mesma? Se ela não se respeita, como que ela vai respeitar o outro? Né? Então, nós temos que pensar exatamente isso, vai virando um conjunto de situações, né? Vai virando uma bola e essa bola vai cada vez ficando maior até que você vai entrar em depressão. Sim, se não for buscar todo esse conceito, essa importância aí de se autocuidar. E além de falar da mente consciente e inconsciente, nós temos 3 cérebros que nós já trazemos questões emocionais dos nossos antepassados, mas de antepassados muito antigos. O nosso primeiro cérebro é o cérebro que nós chamamos de reptiliano, né? Tem toda uma história aí com esse cérebro. Ele é uma partezinha do nosso cérebro que fica bem no buraquinho aqui atrás da nossa cabeça, que essa partezinha é o primeiro cérebro que começa a se desenvolver quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Então, assim, esse é o primeiro cérebro que começa a se desenvolver. E o que tem nesse cérebro? Quais são as informações? São as informações de que esse cérebro, né, ele é responsável por todas as atividades intuitivas que nós temos. Então, o bebezinho, quando ele está sendo formado,
quais são as intuições os instintos que ele tem. Porque ele vai ter só instintos, coisas que vão acontecer com ele. Que ele vai estar lá respirando, né? Daquela forma, a alimentação, dormir, acordar, vai ter um equilíbrio de temperatura no corpo dele para garantir a sobrevivência dele. Só que o que mais tem lá? Todos os traumas históricos. Então, assim, imagina todos os nossos antepassados, tudo o que eles passaram. Se nós pegarmos nossos avós, bisavós, tataravós e observarmos todas as guerras nas quais eles passaram, tudo aquilo está registrado. E está registrado em que cérebro? No cérebro reptiliano. Então, nós já trazemos todos esses traumas. Tanto que quando eu vou atender uma pessoa que nós conseguimos buscar a informação de um trauma dela, nós muitas vezes chegamos na vida dos nossos antepassados. E é de lá que nós temos que reorganizar essa informação. Então, nós temos informações no nosso sistema muito antigos, muito antigos. E aí nós temos um outro cérebro, que é um cérebro mais recente, né, que ele é mais jovem, que é o cérebro límbico. Esse cérebro límbico, ele está totalmente relacionado com as emoções. Então, quais emoções? Todas as nossas emoções. E quando que ele é formado? A partir do nascimento. Então, o bebezinho, da hora que ele nasce, até aproximadamente 7, 8 anos de idade, esse cérebro vai estar sendo formado. E essa parte desse cérebro límbico e o reptiliano, eles vão formar todo o nosso inconsciente. Então, todas essas informações do nosso inconsciente estão guardadas nesses dois cérebros, né? E esse centro que vai guardar essas informações, o límbico, do bebezinho da hora que nasce, até uns 7 anos de idade, que ele vai ter a formação de vida dele, todos os traumas desta criança estarão guardados onde? Nesse cérebro límbico. A hora que esse cérebro límbico vai armazenando tudo isso, todos os medos que, de uma certa forma, os pais colocam nas crianças, as coisas que acontecem com as crianças quando elas... na escola, a escola é muito responsável por isso, né? Nas crianças pequenas. Por quê? Porque nós, de uma certa forma, não se tem ideia disso, né? Não se tinha, que agora se tem. E esse cérebro também ele é responsável pela produção, pela organização do hormônio da serotonina e adrenalina. E a serotonina, ela é indispensável para quem está nesse processo de estresse, ansiedade e depressão. É importante, se você não tiver a serotonina, você vai ter a adrenalina. E a adrenalina, ela meio que destrói o seu sistema. Porque você fica o tempo inteiro com o seu organismo produzindo adrenalina. A adrenalina foi desenvolvida pelo nosso corpo para que nós possamos utilizá-la no momento de estresse. Por exemplo, você vai atravessar a rua, não viu o carro vem, você se assusta. Qual é o seu... o que acontece? Você vai sair daquela situação. Então, a adrenalina é para ser usada nesses momentos e não no seu dia a dia, ficar estressado o dia inteiro, ficar com ansiedade o dia inteiro, porque e depressivo, porque o seu organismo vai estar produzindo adrenalina e cortisol, né? Coisa que o nosso organismo, você vai desestruturar todo o organismo em função disso. E aí, todo o nosso sistema vai ficar o quê? Desestruturado. Então, você já está com estresse, já está com ansiedade, muitas vezes no processo de depressão. E essa bola vai aumentando. E tudo isso ficando totalmente desequilibrado, né? Infelizmente. E aí,
o cérebro mais novinho, mais jovem, ele fica aqui na parte frontal da nossa cabeça, que é o neocórtex. Esse neocórtex, ele é a nossa mente consciente, que ele vai de verdade ser formado a partir dos 8 anos de idade, que aí é onde a criança vai aprender a ter compreensão, vai aprender a ser responsável pela vidinha dela. Então, é a partir daí que o cérebro dela vai começar a se desenvolver, né? Então, vai conseguir ter responsabilidade por planejamento, por percepção de tempo, de espaço, né? Então, a gente cobra tanto isso das crianças, eles não têm, eles começam a ter depois dos 7, 8 anos de idade. Começam a aprender a ter empatia, função de manter relações harmônicas com as pessoas, começam a ter essa interação e essa integração no ser dela. E entre todos os seres humanos, né? E esse neocórtex, ele está responsável também pelo quê? Pela fome. Então, quando nós sentimos fome, nós conseguimos pensar, tá bem, tudo bem, eu estou com fome, mas eu consigo esperar um pouco mais para poder me alimentar. A tristeza evita atitudes desequilibradas. Então, se eu penso, eu muitas vezes não vou discutir com outra pessoa. Então, se eu consigo, né, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, respira antes de brigar, antes de falar alguma coisa, né? Porque o momento que você tem ali, que você respirou, já se organizou, né? Você já não vai mais se desequilibrar emocionalmente. Muitas vezes não vai entrar num desacordo com uma outra pessoa. E esse cérebro, o cérebro do neocórtex, ele vai equivaler a mais ou menos 30% de todo o nosso cérebro. E o restante dele é basicamente o cérebro inconsciente. Falando de toda essa parte cerebral, nós temos um outro órgão que ele está totalmente ligado com a questão do estresse e ansiedade, que é o coração. Sabia que o coração é o primeiro órgão que se forma quando o feto começa a se desenvolver no útero da mãe? Sabe quando a mãe vai lá fazer o examezinho, o bebezinho lá, o feto tem o tamanhinho de um grãozinho, ele já tem coração, né? E é por isso que se sabe que o feto está vivo. Então, ele é o primeiro órgão que se forma no ser humano. E o que acontece? Esse órgão, descobriu-se que o coração e o nosso cérebro, eles estão inteiramente ligados. Então, tudo que acontece com aquele feto durante o momento que ele está sendo desenvolvido no útero da mãe, ele está absorvendo todas as emoções. Então, tudo que acontece, o coraçãozinho dele vai absorvendo. O coração hoje foi descoberto que ele tem 5.000 vezes, ele é 5.000 vezes mais potente que o nosso cérebro em emoções, em guardar sentimentos, e ele é hoje considerado o nosso segundo cérebro, porque ali tem armazenado muitas questões de traumas que nós temos, está guardado dentro, e também descobriu-se que o coração tem neurônios, né? Ele é hoje, já existem estudos comprovados que o coração hoje, ele é o nosso segundo cérebro, se for ver, um dos mais importantes, porque ele tem uma ligação direta. E aí existe algumas pessoas morrem de síndrome do coração partido. O que é isso? A pessoa fica tão triste, tão deprimida, tão introspectiva com ela mesma, que ela absorve tanta tristeza que ela acaba morrendo.
E existe isso comprovado cientificamente hoje, que as pessoas morrem, existe essa síndrome do coração partido. Por quê? Porque você sabia que tudo que você vê, o seu cérebro registra? Então, por exemplo, você está assistindo um filme de guerra, onde está tendo uma matança desesperadamente ali. E aí, o seu cérebro registrou tudo aquilo. Aí você pega e você vai dormir. O seu inconsciente vai guardar aquilo como se fosse verdade para sua vida. Porque o seu cérebro não sabe se você vive em plena harmonia na sua vida ou se você vive naquela situação. E ele registra aquilo como sendo traumas. Então, cada vez que você vai assistir um filme desse e você se assusta, você guarda isso para você, isso fica registrado tanto no seu cérebro quanto no seu coração. Isso que eu estou falando para vocês não sou eu que estou falando, né? Só estou comunicando. Isso tudo é comprovado cientificamente já. Tanto que para você não baixar sua vibração, sua frequência energética, hoje já se fala, né, abertamente para não assistir TV. Selecione aquilo que você quer que o seu olho enxergue e coloque para dentro do seu cérebro, porque tudo que for aqui para dentro será registrado. E quando ele está registrado, você vai ter que depois trabalhar aquilo lá para limpar, porque vai virar um trauma, né? E nós temos aí também a situação da adrenalina e do cortisol de novo. O excesso de hormônio de estresse sobrecarrega o coração, porque você fica o tempo inteiro dando aquelas cargas no seu coração, né? Por quê? Você só tem que ter o desenvolvimento da adrenalina e do cortisol quando acontece alguma coisa. Esses hormônios, eles foram desenvolvidos nos seres vivos, de uma forma geral, nos animais, para uma questão de caça, né? Fugir de uma presa, entendeu? A presa fugir, né? Para ela poder se salvar. É para isso que serve esse hormônio. Não é para você ficar em estresse o dia inteiro, se estressando a todo momento e ficar também no processo de ansiedade. Não leva a nada. Tem que fazer o processo inverso. A questão de ficar ansioso tem que começar a mudar. E isso começa a mudar com coisas muito simples. Um outro órgão no nosso corpo que é importantíssimo é o intestino. Então, assim, o intestino, ele também, hoje, ele é considerado como parte do nosso sistema nervoso. Porque o intestino delgado, que é a maior parte do intestino, não sei se vocês sabem, mas o intestino, ele é um tamanho gigantesco, né? E ele é todo enrolado. Ele produz 90% de responsabilidade do intestino delgado de produzir a serotonina, que é um dos hormônios mais importantes para que uma pessoa se mantenha em equilíbrio energético, se mantenha num processo de bem-estar com ela mesma, em uma frequência energética boa. Então, esse hormônio, ele é considerado o hormônio da liderança de si próprio, liderança do seu bem-estar. E 90% dele é produzido no intestino. E sabe através do quê? Ele é produzido através de um aminoácido chamado triptofano. Esse triptofano, ele vem de alimentos. Então, se você tem uma alimentação totalmente irregular, onde você se alimenta muito de açúcar, farinha branca. Eu não sei se vocês sabem, mas todo e qualquer carboidrato no nosso corpo se transforma em açúcar. Açúcar é um veneno, tá? Ele fermenta no nosso intestino e ele vai destruir ali as células que nós temos do intestino e muitas vezes vai com isso
ter lá, fazer feridas, machucar. Então, açúcar, carboidrato, farinha branca, excesso de café, excesso de bebida alcoólica e, bom, basicamente isso. Então, assim, o que tem que se fazer? Começar a mudar um pouco a alimentação, para que o organismo comece a manter um equilíbrio, né? O intestino comece a melhorar e aí produzir a serotonina. Então, o que é se falado hoje para que o intestino tenha um bom funcionamento? Tomate é excelente, porque o tomate, só que o tomate, quando a gente come, o ideal é ele cozido, para que realmente o triptofano faça efeito, porque o triptofano do tomate ele é ativado quando ele é cozido. Abacaxi, banana, carnes magras, leite e seus derivados, apesar de que também tem aí uma controvérsia de tomar-se leite de vaca, né? Porque o leite de vaca, esse industrializado, ele não faz bem para o nosso corpo e nem para o nosso intestino. Então, o ideal do leite é tomar aquele leite A que existia antigamente, mas eu descobri no mercado. É aquele que fica gelado na geladeira e não aquele que a gente compra de Tetra Pak, que é de caixinha. Aquele que é comprado gelado, que você compra, consome em 2 dias e aí acabou, né? Cereais integrais são excelentes. Castanhas do Pará, que são, aliás, todos os tipos de castanhas de uma forma geral, que são os óleos que nós temos muito bons, o ômega 3, né? Então, os peixes também são excelentes. Isso em termos de alimentação. E o que fazer mais para ativar tudo isso? Processo de meditação, atividades físicas. Fazer atividade física é extremamente importante. Lembrar de momentos felizes da vida, coisas que nós não fazemos. Normalmente a gente só lembra de coisa triste, né? Só fica lá remoendo aquilo lá, nossa, mas aquilo, meu Deus, aquilo é muito ruim, aquilo que aconteceu, não sei o quê. Você fica remoendo aquilo. Não. Começar a lembrar de toda a parte boa da vida, né? Fazer o inverso, da parte feliz da vida. Agradecer, a gratidão, ela está numa frequência Hertz de 600 Hertz, 650 Hertz. Então, agradeça pelas coisas que você tem, pela pessoa que você é, por tudo aquilo que você se tornou hoje, que você construiu hoje, mesmo que você não esteja passando por uma situação tão boa assim. Agradeça, porque se você está passando por essa situação, é porque você tem alguma coisa para aprender com ela. Você tem algum aprendizado aí que você tem que resgatar para você e voltar lá no comecinho, né? E ver o porquê que aquilo lá tá te incomodando. Cuidar da alimentação e do intestino, né? Isso é o que hoje se coloca. Quais são os sintomas de quem está sem esse hormônio da serotonina e precisa começar a ativar? Que aí já está no sintoma do estresse, no sintoma da ansiedade, da depressão. Mau humor pela manhã. Todas as pessoas que são mal-humoradas pela manhã precisam começar a dar um olhar para ver como é que está a sua vida, né? O que eu estou precisando melhorar? Ter sonolência durante o dia. Quem tem sonolência durante o dia normalmente não dormiu direito à noite. Se você não dormiu direito à noite, você teve insônia, porque você está com falta de outro hormônio que é a melatonina. Que é o que acontece? A serotonina ela é produzida durante o dia e a melatonina ela é produzida à noite para você ter uma boa noite de sono e poder descansar. E o seu organismo poder trabalhar e reajustar tudo que ele tem que reajustar. O sono é muito importante. Quando as pessoas falam assim, eu só durmo 4 horas por dia, ela com certeza tem algum problema, alguma deficiência no seu corpo.
não é natural. As pessoas idosas têm muito isso. Por quê? Porque o nosso organismo, com a idade, o nosso intestino ele começa a diminuir um pouco a produção de serotonina. E aí é necessário ativar isso, né? Então, descobrir-se como, o que está defasado ali para reorganizar. Vontade de comer doces. Então, ó, já começa aí. Já não é para comer açúcar. Aí você vai ter vontade de comer doce. Então, você tem que fazer o processo inverso. Buscar alimentos melhores que não sejam o açúcar. Vontade de comer a todo momento. Também, porque está suprindo alguma coisa no seu corpo. Gente, a gente nem precisa comer tanto, né? Isso é uma das coisas também que foi descoberto aí. Existe até a Ayurveda, que ela já comprovou-se que as pessoas não precisam comer o tanto que se come. A gente come de manhã, na hora do almoço e à tardezinha, depois não precisa mais comer. O nosso organismo não precisa de tanta comida, como se coloca aí que as pessoas comem uma montanha de comida. Ninguém precisa comer montanha de comida. O nosso organismo não precisa de tudo isso. Ele precisa de bons alimentos. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais orgânico, melhor. Dificuldade no aprendizado, distúrbios de memória e de concentração, irritabilidade, né? Que já tinha falado. E com tudo isso, o que acontece? Acaba levando a ansiedade, a depressão e muitas vezes a pessoa se suicida por falta desse hormônio, sabiam? Que foi feito um estudo em vários suicidas de que fizeram um teste no intestino, né? Foram fazer a autópsia de todos os órgãos e descobriu-se que o intestino, a pessoa se suicidou, ela não tinha serotonina no seu intestino. Olha só. O quanto isso é essencial e importante na nossa vida. Gente, tem uns minutinhos. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu respondo. A gente tem aí uns minutinhos. Dá para eu responder umas perguntas para vocês. O que vocês acham? Coloca aí para mim o que vocês acharam. Tudo isso que eu coloquei aqui, tudo baseado em estudos científicos, estudos que eu realizo para o meu trabalho do dia a dia, que eu atendo as pessoas e muitas vezes a gente precisa saber o porquê, né, que ela está chegando com aquele estado depressivo ou de estresse ou de ansiedade. E a hora que nós vamos buscar, a primeira coisa é alinhar alimentação, atividade física, qualidade de sono. E aí tem todo um protocolo que eu faço com as pessoas, além do atendimento, né? Para que não adianta a gente só curar a crença limitante se nós não curarmos também a parte física também ela é importante. Tudo está ligado uma coisa com a outra. Não tem como eu separar, nós somos um ser integral. Então, o meu estado físico, emocional, mental, espiritual, ele tem que estar totalmente alinhado. E quando eu falo de espiritualidade, que as pessoas que me conhecem sabem que não é falar de religião, todo mundo sabe que eu não tenho religião, mas eu sou espiritualizada, né? Eu trabalho com a física quântica, eu acredito aí que nós somos um ser divino e exatamente por sermos um ser divino que nós temos que cuidar daquilo que nos foi dado, nos presenteado. Queria muito que vocês colocassem aí alguma pergunta. Deixa aí para mim uma pergunta, eu respondo. A gente tem aqui uns minutinhos ainda. Amanhã eu quero falar com você a respeito de crenças limitantes, todos os tipos de crenças limitantes, medos, traumas, tudo aquilo que nos bloqueia no dia a dia e formas de nós mudarmos, procurar isso sozinhos
e melhorar isso. Muitas vezes não conseguimos sozinhos. Eu falo para vocês que mesmo eu que sei como buscar até comigo mesma, às vezes eu chamo um amigo para me ajudar também, porque às vezes a gente se bloqueia porque o nosso inconsciente não quer que você resolva aquilo, porque você vai chegar em algum lugar que de alguma forma tem lá uma feridinha. Mas é importante você chegar na feridinha, porque se você chegou nela, você resolveu o seu problema e você se libertou disso. E é uma coisa a menos para nós ficarmos aí guardando, né? Para depois. Tem que deixar para depois. Vamos fazer a faxina. Então amanhã eu quero falar sobre crenças limitantes, traumas, medos e a infância. O quanto de lixo emocional nós trazemos da nossa infância. E não é por culpa de ninguém, né? Porque nossos pais foram educados pelos nossos avós, que foram educados pelos tataravós, que foram educados lá. E aí a sociedade veio mudando, veio se alterando. E agora que nós temos essa informação e podemos, com todas essas informações, nos melhorar a cada dia, para cada dia sermos pessoas melhores conosco primeiro, para depois sermos com o outro. Gente, se cada um melhorar um pouquinho, eu tenho certeza que o mundo vai melhorar muito, porque cada pessoa que consegue elevar a sua vibração energética, consegue estar num estado melhor energético, ela expande isso para outras pessoas. Uma pessoa que vibra em 500 Hz, que é a frequência do amor incondicional, ela consegue expandir isso para mais de 100 mil pessoas. Então, olha só o quanto de bem a gente faz, uma pessoa faz para quantas mil pessoas. Nós chegamos quando iniciou esse processo da doença do Covid, o planeta Terra estava na faixa de 240, 250 Hz. Quando chegou esse coronavírus e começou a espalhar pelo planeta, o planeta chegou em 50 Hz. E se as pessoas não souberem como levantar a sua energia, levantar a sua frequência, estar em frequência elevada, vai ficar doente. A doença é frequência baixa, seja qual for. É porque você baixou a sua frequência, a doença se desenvolveu, né? Então, isso é comprovado cientificamente, né? Todos esses estudos foram feitos e foram feitos para que as pessoas sejam melhores e cada dia melhor. Essa é a ideia. Um melhora o outro automaticamente, né? As pessoas só vão ficar próximas a você se elas estiverem com a energia próximas à sua. Se a sua energia está elevada e a outra pessoa está com a energia aqui embaixo, não bate. Esquece. E tá tudo bem. Vamos mudar. Deixa pessoas boas chegarem perto da gente, né? Se o bom não quer ficar perto, não quer elevar a sua frequência, gente, muda. É melhor você mudar do que você também ficar doente. Porque tem essa questão. Porque se você baixar a sua frequência, você vai ficar doente. E muitas vezes o outro não vai, né? Que é uma das coisas que eu falo bastante também. Então, assim, cuida da sua, cuida de você. Esteja você bem consigo mesmo. E quem for ficar perto, vai ficar se quiser. Se não quiser, tá tudo certo. E seja quem for, se não quiser, tá tudo certo. Tá tudo bem. E a gente tem que aprender exatamente isso, a ser feliz desta forma, né? Ninguém vai perguntar nada? Gente,
Uma perguntinha, vai. Fala alguma coisa, gostaram, entenderam? O chat está aqui aberto para nós conversarmos. E aí, gente? Essa questão das pessoas estarem hoje doentes, tem muitas pessoas que estão morrendo de medo, sabiam? Estão morrendo de medo, né? Nós juntamos a frase toda, mas elas morrem de medo de morrer. Sabe o que é isso? Olha que louco o negócio. As pessoas estão morrendo com medo de morrer. Ela baixa tanto a frequência dela que ela morre de medo de morrer. Pode uma coisa dessa? Pois é. É por isso que, assim, muitos terapeutas estão... nós estamos num processo, assim, de divulgar todas essas questões justamente para que possamos melhorar a frequência das pessoas. Se você consegue manter a sua energia equilibrada, a sua energia harmonizada, o seu entorno também, não tem como ficar doente, né? Todos os micro-organismos, os vírus, bactérias, fungos, eles só se instalam no corpo humano se você estiver na mesma frequência deles. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é frequência energética, é energia. Então, como que está a sua energia? Comece hoje à noite, antes de dormir, agradecendo o seu dia para você dormir com uma frequência já elevada. Não importa o que aconteceu. Se aconteceu algo que não foi legal, busca saber o porquê que aquilo aconteceu. O que você teve que aprender com aquilo que aconteceu no seu dia que você ficou irritado? Alguma coisa você aprendeu. Você tem que aprender. Busca isso dentro de você. Gente, tudo, todas as suas questões estão dentro de você. Não está dentro do outro. Esquece. Se você está jogando toda a responsabilidade para a pessoa que está ao seu lado, você está só levando um pouquinho mais para frente essa questão. Só um pouquinho mais para frente, porque vai chegar ali na frente que você vai ter que resolver isso. Não tem como. Então, gente, é importante manter a frequência energética. Então, saiba que se o outro te incomodou, busca saber por que ele está me incomodando, por que ele está me irritando, né? E tá sempre dentro. Toda vez que alguma coisa me tira do eixo, eu falo, mas por que me tirou do eixo? Eu descubro por quê. Tá dentro de mim, é meu, não é do outro, é meu. E nós temos muito isso, e nós somos criados dessa forma, né? Nós ouvimos isso sempre. Gente, a live vai cair. Eu sou muito grata por todos vocês, quem está aqui. Gratidão imensa. Fiquei muito feliz. E sim, amanhã estou de novo, às 19 horas, aqui no Instagram. E vou ver se eu consigo estar também no YouTube, ok? Grande beijo a todos vocês. Gratidão imensa.